Olha, a lei de importunação sexual completa hoje 2 anos e ainda é comum as pessoas ainda terem dúvidas entre o crime de importunação sexual e o assédio sexual. Quem vai explicar para a gente essa diferença é o advogado criminalista Hugo Trauzola. Ele está conosco ao vivo pela internet e traz esses esclarecimentos. Boa noite, doutor Hugo, tudo bem? Um crime é diferente do outro, né? Boa noite. Exatamente, Edson. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. É diferente, você falou, é o crime de importunação sexual e de assédio sexual, não é isso? Isso. Não ouvi bem? Exatamente, doutor. Quais são as diferenças de um para o outro? O assédio sexual, Edson, tem que haver uma subordinação, uma hierarquia entre a vítima e o agente, o assediador. Já na importunação sexual, não. A importunação sexual é você praticar contra alguém, sem o consentimento dela, qualquer ato libidinoso, com o intuito de satisfazer o seu prazer sexual. Existe essa diferença aí. E aí, no caso da importunação, antes não existia uma lei tão específica que abordasse essa situação. A gente já chegou a dar vários casos aqui, vários exemplos, por exemplo, no transporte público, né, ou em outra situação, mas no transporte público, nos últimos anos, foi bem destacada essa situação. E aí, essa lei, de certa forma, ficou mais rígida a punição para quem comete esse crime, né? Exatamente, Edson. O que foi que aconteceu? Existia uma lacuna legislativa para alguns fatos. Por exemplo, se houvesse um constrangimento mediante violência ou grave ameaça, seria o crime de estupro, que é uma pena, que tem um crime de uma pena grave, que vai de 6 a 10 anos. E se não houvesse violência ou grave ameaça, até 2018, era uma contravenção penal de importunação sexual, que era uma pena de multa. Essa legislação mudou, eu não sei se vocês se recordam, de um fato que ocorreu em um transporte público em São Paulo, onde um cidadão ele foi preso por ter ejaculado no ombro de uma mulher. Ele foi preso em flagrante, o delegado fez o flagrante por estupro, e quando chegou na audiência de custódia, o juiz revogou a prisão. Por quê? Porque o fato dele ter ejaculado à época dessa mulher foi sem violência ou grave ameaça. E nessa época, esses fatos se enquadrariam uma contravenção penal, que a pena para esse crime seria uma pena de multa. Então, surgiu essa lei agora de importunação sexual, que foi introduzido um artigo no Código Penal e que ensejaria uma pena hoje de 1 a 5 anos. E ali, além desse caso, desse exemplo que a gente deu do ônibus, quais outros exemplos podem se enquadrar nesse crime de importunação sexual, doutor? Olha, veja bem, Edson, a importunação sexual, a gente vai entender que é qualquer ato libidinoso. O que seria um ato libidinoso? É que aquele cidadão, aquele agente, ele venha ter prazer sexual nesse ato, ele venha satisfazer a sua lascívia. E, por exemplo, aquele cidadão que ele fica se masturbando ali na praia, direcionado especificamente para uma mulher, isso é uma importunação sexual, entendeu? Aquele beijo roubado, sem o consentimento da mulher, poderia se classificar como importunação sexual. Agora, tem outras coisas, Edson, que não se enquadram, como, por exemplo, aquele cidadão que vai urinar na rua. Esse ato de urinar na rua não seria importunação sexual, porque a finalidade dessa pessoa não seria a satisfação sexual, entendeu? Aí se enquadraria em outro fato, que seria um ato obsceno, e não uma importunação sexual. As pessoas confundem muito isso. Uhum. Seria, no caso, atentado ao pudor? Ainda existe esse enquadramento, assim, nesse caso que você deu agora? Poderia ser, mas o fato aí, ele se enquadraria nisso. As pessoas falam muito, se discute muito naquela questão do beijo forçado, naquelas micaretas. A gente tem decisões aqui dos tribunais superiores do STJ que considerou um fato específico de um cidadão que pegou uma mulher forçada, derrubou ela no chão, introduziu a língua na boca dela, sem o consentimento dela, mediante violência. E o tribunal considerou esse crime como estupro, esse fato foi considerado como estupro, porque ele utilizou da violência para conseguir esse beijo. Você vê que esse beijo roubado também, se houver uma violência, os tribunais superiores podem até considerar como estupro. Interessante também isso, porque depende da forma como aquilo aconteceu, né doutor? Não é só o fato em si, mas como aconteceu, né?
Exatamente, Edson. O cerne da questão é, se houve violência ou grave ameaça nesse ato libidinoso praticado contra terceiros, aí seria um crime de estupro. Se não houve violência ou grave ameaça, mas foi um ato libidinoso praticado simplesmente sem o consentimento daquela vítima, aí seria importunação sexual. Perfeito. Doutor, e aí, como análise, nesses 2 anos, né, a gente pode dizer que essa lei realmente trouxe benefícios, ou seja, deixa, no caso, quem comete esse crime, de certa forma, mais punido, ou seja, ela é mais direcionada? Houve um avanço em relação ao que era antes, como aquele exemplo que o senhor deu? Não, claro, Edson, o avanço foi significativo, até porque esse crime de importunação sexual ele vai de uma pena de 1 a 5 anos. E como ele tem a pena máxima de 5 anos, esse agressor ele nem vai pagar fiança na delegacia e ir para casa. Ele vai ser levado a uma audiência de custódia e o magistrado vai decidir, de acordo com o fato, se ele ficará preso ou não. Só naquele exemplo que eu falei, o motivo de ter surgido essa lei, daquele cidadão que ejaculou no pescoço de uma mulher, esse mesmo cidadão tinha praticado esse ato, Edson, salvo engano, 17 vezes. Aí, ou seja, como era um crime à época, que não existia pena de prisão, era uma pena de multa, ele reincidiu 17 vezes nem digo crime, é contravenção penal à época. Hoje em dia, possivelmente, o cidadão que venha cometer esse tipo de crime 2 ou 3 vezes, ele já, ou uma vez, dependendo da situação, ele já vai ficar no cárcere. E é importante dizer que as pessoas vítimas, né, a gente sabe que a maioria das mulheres, no caso desse exemplo do transporte coletivo, devem fazer o boletim de ocorrência, né, devem fazer a denúncia. A gente sabe que é uma situação incômoda, mas, assim, a partir do momento que aconteceu, até para que outras pessoas não sofram aquilo que aquelas vítimas passaram, né, doutor? É importante procurar a polícia, fazer o boletim. Não, é verdade. Esse crime, infelizmente, eu acho que 90%, 95% das vítimas desse crime de importunação sexual são mulheres. Como já foi falado aqui, normalmente isso ocorre muito em transportes públicos, entendeu? E a mulher não pode ter constrangimento, vá na delegacia, denuncie. Se ela estiver dentro de um transporte público e ela perceber que ela está sendo importunada sexualmente, ela não tenha medo, ela grite, ela informe o motorista, informe as demais pessoas que estão lá, para que possa fazer a prisão dessa pessoa em flagrante.